Vamos dar continuidade ao nosso estudo na Carta aos Filipenses, no capítulo 1, e vamos ler mais uma vez dos versículos 12 a 26. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Nós hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo. Antes, porém, quero dizer que o estudo foi realizado na quarta-feira e hoje, que é domingo, terei que repetir o estudo de uma forma inusitada, visto que a gravação do estudo de quarta-feira foi perdida. Espero que, apesar das circunstâncias não serem as melhores, contudo, aqueles que estão à espera da continuação do estudo não percam assim os pensamentos que foram dados na quarta-feira passada. Peço assim a vossa compreensão, porque de facto é uma situação um pouco estranha para mim estar a falar nestas circunstâncias. Bem, no último estudo nós estivemos a ver no versículo 24 que o apóstolo dizia que julgava mais necessário, por amor dos crentes, ficar na carne. E nessa altura eu tive a ocasião de referir que esta afirmação do apóstolo Paulo é uma prova de que nenhum crente nos céus pode ajudar qualquer crente aqui na Terra. Pois se pudesse ajudar qualquer crente aqui na Terra, certamente que, visto que partir para ele seria muito melhor, ele naturalmente teria partido, mas ou teria o desejo de partir, mas de facto ele diz que prefere ficar na carne para ajudar aqueles crentes. Ora bem, se para ajudar aqueles crentes ele teria que ficar na carne, é prova evidente de que partindo não os poderia ajudar. A ideia de que os santos no céu estão a ajudar os crentes aqui na Terra, como a Igreja Católica procura veicular nos seus ensinos, é uma falsa ideia e não tem suporte bíblico. E esta passagem é uma das muitas passagens que nos demonstra isto. Portanto, Paulo preferia ficar e não partir, porque ficando poderia ajudar os crentes, como não o poderia fazer se tivesse partido. Este assunto é de facto muito importante e há um versículo que não foi dito na semana anterior e que eu gostava de agora referir, que é o livro que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 8 e no versículo 19, e eu passo a citar. Esse versículo em Isaías 8, 19, diz assim: Quando vos disserem, consultais que têm espíritos familiares e os adivinhos que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus, a favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? Ora, nós vemos nesta passagem que de facto Deus proíbe qualquer contacto dos vivos com os que já partiram. E diz mesmo o Senhor nesta passagem que a haver qualquer tipo de interrogação, qualquer tipo de ajuda, o povo de Deus deve recorrer ao seu Deus e não deve interrogar os mortos ou pedir o favor dos mortos.
Aliás, esta ideia aqui referida por Isaías, que é proibida por Deus, revela que o espiritismo é que faz socorro dessa aparente vantagem, que é os vivos socorrerem-se do poder ou do favor dos que já morreram. Eu queria aqui sublinhar bem esta questão, porque de facto a ideia da Igreja Católica, no fundo, acaba por dar valor ou dar razão ao espiritismo. E de facto convém que as pessoas percebam claramente que os que já morreram não podem fazer absolutamente nada pelos que estão vivos. Na história do rico e do Lázaro nós já fizemos referência a isso. O rico que estava perdido bem tentou ver se alguém dos que estavam salvos lá no céu podia fazer alguma coisa a favor dos vivos que estavam cá na terra. E de facto tal se tornou impossível. E Deus tornou impossível que os vivos contactem os mortos, porque apesar do espiritismo e os que veiculam o espiritismo dizerem que isso é possível, a verdade é que quando as pessoas que estão vivas contactam supostamente os que estão mortos, entram em contacto com espíritos demoníacos que têm o poder de inclusivamente imitar as vozes dos que já morreram, e assim as pessoas serem enganadas. Por isso é que Deus diz: é proibido que os vivos consultem os mortos. E o povo de Deus deve consultar o seu Deus diretamente. E nós sabemos que só há um mediador, como nós também já vimos, entre Deus e os homens, que é o Senhor Jesus Cristo, e portanto o povo de Deus apenas se socorre do Senhor Jesus Cristo para qualquer tipo de ajuda que precisa, e não de nenhum santo, que nada pode fazer, como vemos nesta passagem, a favor dos crentes. Repito, os crentes filipenses precisavam de facto de ajuda, mas a ajuda que Paulo podia dar, só podia dar estando ele próprio vivo e estando ao pé deles, e não já defunto e na glória. Aí já não poderia fazer nada por estes crentes. Portanto, este é o primeiro pensamento que eu gostava de sublinhar. Voltando agora para o versículo 25, ou indo agora para o versículo 25, no versículo 25 lemos: e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo tinha a confiança de que, ficando com aqueles crentes, haveria proveito para eles e havia gozo para eles, e era este o grande objetivo que ele tinha. A palavra proveito é uma palavra que significa progresso ou avanço. O apóstolo não concebia a vida cristã de outra forma que não a de haver progresso, a de haver proveito, a de haver avanço. Infelizmente, são muitos aqueles que são crentes professos e que estagnam na vida cristã, que não fazem progresso, que não fazem avanço, que não aproveitam as oportunidades que Deus dá. E o apóstolo Paulo queria, de facto, que estes crentes em Filipos fizessem progresso, avançassem e, portanto, aproveitassem as oportunidades que Deus dá. Esta questão da maturidade cristã é uma questão muito importante. Muitos crentes, quando se convertem, ficam num estado de imaturidade. Ou seja, quando nascem de novo, ficam infantes, ficam meninos, ficam crianças, não se desenvolvem, não crescem, não progridem. O apóstolo Paulo, e creio que foi ele que escreveu a carta aos Hebreus, quando escreve aos Hebreus, diz que, pelo tempo que alguns daqueles crentes tinham, eles já deviam ser mestres. No entanto, eles precisavam de que Paulo lhes ensinasse os primeiros rudimentos. Ou seja, eles que já deviam ser professores, que já deviam estar num estágio de ensinar outros, ainda estavam num estágio de necessitar de cuidados primários. Utilizando a comparação da escola, diríamos que muitos crentes ainda precisavam de estar na primeira classe, ou na classe primária, antes de, quando já deviam, pelo tempo que tinham, de ser mestres, e portanto já teriam tempo para se desenvolverem. A vida cristã, houve alguém que comparou no passado, e essa ilustração ouvia já muitas vezes, comparou a vida cristã a andar de bicicleta.
Eu nunca gostei muito dessa ilustração apenas por uma razão. Quando eu vi essa ilustração, passado pouco tempo depois de me ter convertido, nunca gostei muito dessa ilustração, porque eu, antes de me converter, era muito perito em relação à bicicleta e fazia muitos malabarismos com a bicicleta. O pensamento que alguns dizem é que a vida cristã é comparada como quem anda de bicicleta, porque parando se cai. Uma pessoa normal que para a bicicleta cai, não consegue suster-se em cima dela. E eu, como era muito malabarista a andar de bicicleta e como podia parar a bicicleta e ficar o tempo que quisesse com ela parada sem cair, nunca achei que este pensamento tivesse muita força. Mas a verdade é que, se isso é possível através de malabarismo, conseguir, não avançando com a bicicleta, parando a bicicleta, conseguir ainda assim estar de pé, na vida cristã tal não é possível, por muito malabarismo que se possa utilizar. Na vida cristã, de facto, parar é cair, não avançar é regredir, não progredir é regredir. E eu gostaria mais, talvez, de utilizar a linguagem do indivíduo que no mar faz esqui aquático, ou no rio, e que é puxado por um barco e que se desloca na água através dos skis. E esta ilustração a mim parece-me mais interessante, na medida em que, quando o barco que o puxa para, e ele, portanto, perde a velocidade e ele também para, ele automaticamente mergulha na água. Ele não consegue suster-se em cima da água. E deixai-me dizer que, na vida cristã, quando nós não avançamos, nós, de facto, não somente regredimos, nós não somente estagnamos, mas nós afundamos-nos. E era isto que Paulo não queria que acontecesse com estes crentes em Filipos. Infelizmente, como diz Paulo, alguns são bebés, são meninos, quando já deviam ser adultos. Podemos dizer também que outros são adolescentes. E os adolescentes são aqueles que nem são bebés, nem são adultos. No entanto, o que é importante é que o crente, de facto, não fique no meio termo. Alguns deram alguns passos durante os primeiros tempos da sua vida cristã, mas, de facto, depois não progrediram mais na vida cristã. Paulo não quer isto. Paulo quer ficar com os crentes em Filipos para que eles progridam, de facto. O objetivo dele é a maturidade. O objetivo dele é a maturidade e a fé dos outros. O que nós fazemos, de facto, aqui há uma pergunta que eu gostava de fazer. O que é que nós fazemos, de facto, para o progresso da fé dos outros? Paulo, de facto, fazia muito para o progresso da fé dos outros. E nós só podemos fazer alguma coisa para o progresso da fé dos outros se a nossa própria fé estiver em progressão e tiver progredido. De outra forma, não podemos fazer absolutamente nada para o benefício dos outros. Nós sabemos que Paulo era um exemplo, sabemos que ele era uma bênção e, portanto, nós vemos que ele estava em condições de poder ajudar estes crentes. Gostava de, agora, de refletir um pouco sobre o seguinte. Portanto, tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo na fé. Gostava de chamar a atenção neste versículo 25 para a palavra com. Quando estamos com os crentes, a pergunta é: somos um proveito para eles? Quando estamos com os crentes? Será que quando nós estamos com os crentes eles aproveitam alguma coisa de nós? Será que nós somos uma mais-valia? Será que quando os crentes saem do pé de nós depois de estarem connosco, será que eles saem mais ricos? Será que saem mais enriquecidos? Será que saem com maior proveito? Será que saem mais estimulados, mais encorajados na vida cristã? Ou será que quando estão connosco nada ganham e tantas vezes apenas perdem? Esta é uma questão que nós devemos, de facto, colocar. O versículo 25 diz: tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós. Com todos vós. Gostava também de chamar a vossa atenção que o desejo do apóstolo era estar com todos os crentes. Era poder ser uma bênção para todos os crentes. E este deve ser também o nosso propósito. Gostava de referir agora ao livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 18,
No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, o apóstolo Paulo diz assim no versículo 27. Esta passagem tem a ver com o grande servo de Deus chamado Apolo, e acerca dele, lemos no versículo 27 do capítulo 18 do livro dos Atos que ele, querendo passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Aqui nós vemos que também Apolo, à semelhança de Paulo, preocupava-se muito com o proveito dos crentes. E lemos aqui neste caso que ele aproveitou muito aos que pela graça criam. É tão bom e tão importante que os crentes que nos rodeiam, que os crentes que estão connosco possam aproveitar e aproveitar muito connosco, pelo nosso testemunho, pelo nosso próprio crescimento, pela nossa própria relação com Deus, pela nossa própria atitude, pela nossa própria consagração. É tão importante. Nós vemos que no caso de Apolo, eles aproveitaram muito, mas diz aqui a Bíblia, aos que pela graça criam, o que significa que Apolo foi uma bênção para os crentes recém-convertidos, para os neófitos, para os novos na fé. Eu aqui gostava de deixar um pensamento que eu considero importante e significativo, e que é o seguinte: não quer dizer, é isto que eu vou dizer, que se passasse com Apolo, mas a verdade é que se tem passado com muita gente, que é o seguinte: muitos crentes, ou alguns crentes, muitas vezes são um proveito para crentes que se acabaram de converter. Ou seja, há crentes que de facto são de uma mais-valia e são uma grande ajuda para os crentes que dão os primeiros passos na fé, que acabaram de se converter, que estão a dar os primeiros passos, e há crentes que de facto são uma grande ajuda para eles. Mas eu lembro-me, por exemplo, de um crente que foi uma grande ajuda para os crentes que estavam a dar os primeiros passos, e lembro-me de alguém ter dito, comentando acerca desse crente, e eu concordo com esse comentário completamente, dizia ele que aquele crente era muito bom para acompanhar os crentes nos primeiros passos da vida cristã, que era uma mais-valia, que era uma grande ajuda, que os ajudava a progredir nos primeiros passos, mas a partir de um determinado patamar, ele já não os podia ajudar mais. E os crentes precisavam de continuar a crescer e precisavam de continuar a andar, mas ele já não estava à altura de poder ajudá-los mais. E isto não pode acontecer. Isto não pode acontecer, ou não deve acontecer, com nenhum de nós. Nós devemos permanentemente progredir na vida cristã. E não sermos apenas... E não pararmos. E não pararmos num ponto em que, a partir dali, estamos habilitados a poder ajudar alguns até àquele patamar, mas dali para a frente não podemos ajudar. Não. O plano que Deus tem para nós é nós, de facto, podermos ajudar os que se convertem, os que estão a dar os primeiros passos, e continuarmos a crescer e a progredir de tal maneira que possamos permanentemente ajudar os crentes todos em qualquer estágio da vida cristã. É claro que para isso acontecer, nós próprios temos de ter cuidado connosco. No caso do apóstolo Paulo, em Filipenses 1:25, nós vemos que ele diz assim: e tendo esta confiança sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Aqui no caso do apóstolo Paulo, ele queria exercer um ministério de continuidade. Reparem que ele diz, e permanecerei convosco. Ele queria continuar a estar com eles para poder ajudá-los, e ali naquela igreja não apenas havia neófitos, novos na fé, mas havia crentes maduros, e ele queria ajudar a todos. Aliás, ele diz aqui na passagem, permanecerei com todos vós. E ele, portanto, queria, como diz o versículo 25, ser proveito para todos eles, não apenas para os crentes que estavam a dar os primeiros passos, mas para todos os crentes. E esta deve ser uma preocupação que todos nós temos. Como disse, e quero salvaguardar, não quero com isto dizer que, não obstante lermos que Apolo foi de proveito para os que se estavam a converter, que ele apenas fosse de proveito para esses. O que eu quis dizer foi que há crentes que só servem de proveito para os crentes que estão a dar os primeiros passos, porque não cresceram, não se desenvolveram e não estão habilitados a poder ajudar outros crentes que querem continuar a crescer e querem continuar a avançar e não podem. Gostava de seguidamente atentar para o seguinte. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18 e no versículo 28,
Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e versículo 28, gostava que víssemos qual é o segredo do progresso. Em Atos 18, 28, nós lemos assim, ainda acerca de Apolo, portanto o versículo anterior que nós lemos era o versículo 27, e quando chegamos ao versículo 28, nós lemos o seguinte. Portanto, o versículo 27 termina dizendo que ele aproveitou muito aos que pela graça criam, e o versículo 28 diz: porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Ou seja, de facto as Escrituras estão no cerne, estão na origem, estão na base de todo e qualquer proveito que possa acontecer. E era de facto com as Escrituras que ele se tornava um proveito para todos aqueles crentes. Portanto, em Atos, no capítulo 18, e eu vou ler de novo, lemos assim: porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. E eu aqui queria referir a importância das Escrituras nesta matéria e também no crescimento da fé, porque a passagem no versículo 25 diz que Paulo queria permanecer com eles para proveito deles e gozo da fé, portanto, proveito na fé e gozo da fé, e nós não nos podemos esquecer que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, de facto, é o segredo do proveito, é a base, é o fundamento, é a origem do proveito e do gozo que nós podemos ter. Aliás, nós lemos nas Escrituras que os dois discípulos que iam a caminho de Emaús, quando encontraram o Senhor e quando o Senhor lhes expunha as Escrituras, eles mais tarde disseram: porventura não ardia em nós o nosso coração quando Ele nos falava e nos abria as Escrituras? De facto, o coração deles ardia de gozo, ardia de alegria perante a exposição das Escrituras. Nós estamos a viver dias em que não se está a dar o devido valor à palavra de Deus na vida das igrejas e na vida dos crentes. Hoje em dia há uma grande ênfase em louvor, e em louvor, e em louvor, e em música, e muita música, e pouco ou nada da palavra de Deus. Isso não tem base bíblica. Nós não vemos o apóstolo Paulo fazer concertos de música, nem fazer concertos de outra natureza, ou dar a ênfase que se está a dar hoje em dia às chamadas reuniões de louvor. O que nós temos nas Escrituras é uma forte exposição da palavra de Deus, de tal maneira que lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, inclusivamente, que certo dia ele expôs as Escrituras até à meia-noite. E depois da meia-noite continuou a expor as Escrituras. Vede a importância que a palavra de Deus de facto tem de acordo com a própria Bíblia. E eu queria aqui referir isto. Evidentemente que quando os crentes que estavam a ouvir Apolo o ouviam expor as Escrituras daquela maneira, certamente que aquilo serviria de grande proveito para eles. Mas há outra coisa muito importante nós repararmos, que é o facto de nós vermos que como ele dava grande veemência, como ele com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo, evidentemente que quando os crentes veem a força, a pujança, o poder das Escrituras, quando veem as Escrituras bem manejadas, quando veem a maravilha das Escrituras e quando veem que as Escrituras como elas são de facto, ao serem apresentadas e ao verem como de facto a palavra de Deus é divina, é evidente que a fé dos crentes cresce, é evidente que há proveito para eles e, portanto, daí nós lermos em Filipenses acerca do gozo da fé. De facto, a alegria é enorme ao ver o valor, a importância e a dimensão real que as Escrituras de facto têm. E isto acontecia com Paulo, e era isto que Paulo queria fazer ao permanecer com todos aqueles crentes. Ele queria de facto ser um proveito para eles, e o proveito para eles, como nós vemos, a palavra de Deus tem uma importância capital, e naturalmente seria a palavra de Deus que iria fazer com que a fé deles se robustecesse, e a fé deles naturalmente ao crescer, o gozo deles também aumentava. O gozo da fé está de facto associado às Escrituras, pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como lemos em Romanos 10:17. Há uma outra passagem que eu também gostava de ler e que é a seguinte: em Romanos, no capítulo 15, na Epístola aos Romanos, no capítulo 15, nós lemos
o seguinte. Romanos capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O que é que nós vemos aqui? Que o Deus da esperança, dizia Paulo, ele tinha este desejo, ele tinha o desejo de que o Deus da esperança enchesse com todo o gozo em crença, ou seja, o gozo era proporcional à medida da fé. O gozo era em crença, ou seja, era proporcional à medida da fé. Quanto maior fosse a fé, maior seria o gozo. E aqui na carta aos Filipenses o que nós vemos é o apóstolo falar no gozo da fé. De facto, o gozo depende da fé. De facto, o gozo é proporcional à dimensão da fé. E evidentemente que a fé cresce na medida em que a palavra de Deus cresce na sua influência sobre o crente e a influência na compreensão que o crente pode ter acerca dela. E não há nada melhor do que o crente ver que a palavra de Deus é mesmo palavra de Deus. E quando isto acontece, o crente vê a sua confiança aumentar cada vez mais em Deus e na palavra de Deus, e naturalmente o gozo também aumenta. E é disto que nós estamos a falar e é isto que nós estamos a ver. Existe uma outra passagem que se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, nós lemos no versículo 35, e digo isto para proveito vosso, e cá está outra vez o proveito. Mais uma vez o apóstolo Paulo estava preocupado com o proveito dos crentes. Versículo 35, e digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Ou seja, neste caso concreto, ele até estava a falar acerca, o tema do que ele estava a escrever era o casamento, mas independentemente do tema, que não importa para aqui se era o casamento ou outro qualquer, o que eu quero dizer é que vemos mais uma vez o apóstolo Paulo preocupado com o proveito dos crentes. Digo isto para proveito vosso. Ele, qualquer que fosse o tema, qualquer que fosse o assunto que ele abordasse, ele estava preocupado com o proveito dos crentes. Ele tem sempre em mira, tem sempre como objetivo o proveito dos crentes. E, irmãos, esta deve ser a nossa preocupação permanente e contínua. Na nossa ação, devemos estar preocupados com os outros e preocupados naquilo que eles de facto podem aproveitar de nós. E devemos estar preocupados connosco, no sentido de alimentarmos a nossa alma e robustecermos a nossa alma e a nossa fé de tal forma que de facto possamos ser permanentemente, em qualquer altura, em qualquer lugar, sobre qualquer assunto, sermos uma mais-valia e sermos proveito para os crentes. Neste caso, ele queria ser proveito para eles também nesta matéria e dizer-lhe aqui uma coisa muito importante, que também é importante para que de facto possamos aproveitar. Para nós podermos aproveitar, lemos aqui que não pode haver distração alguma. Temos que estar unidos ao Senhor, como ele diz aqui, sem distração alguma. Para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Isto é muito importante. Temos dito ao longo destes estudos que temos estado a fazer na Carta aos Filipenses a importância que é estarmos concentrados no Senhor, ocupados com Ele, fixados nele, não nos deixando de forma alguma desviar deste propósito, deste objetivo. Aliás, nós vemos neste contexto, como nós já vimos atrás, que foram vários aqueles que tentaram desviar o apóstolo do alvo, tentaram desviar o apóstolo do objetivo, mas nós vimos que Paulo não se deixou desviar, não se distraiu com as manobras de diversão do inimigo à sua volta para que ele se distraísse. E quando falaram mal dele, quando quiseram picá-lo, por assim dizer, quando quiseram perturbá-lo, quando quiseram prejudicá-lo, ele não ligou a nada do que o rodeava, em virtude de ele estar, de facto, com os olhos postos no Senhor. E porque ele tinha os olhos postos no Senhor, como nós vimos nas passagens anteriores, e estava tão concentrado e tão ocupado com o Senhor, tão focado nele, ele de facto não se deixava distrair. E, prezados irmãos, nós de facto só podemos progredir, só pode haver proveito
para nós e para os outros, se não nos distrairmos, e há muita coisa à nossa volta a querer distrair-nos. Não percamos de vista que o nosso percurso aqui na Terra é muito curto, é mais curto do que aquilo que imaginamos, podemos partir mais depressa do que aquilo que pensamos, e portanto urge, e visto que nós vamos ter uma eternidade pela frente, urge que nós de facto estejamos concentrados naquilo que é importante e não naquilo que não tem importância. E portanto gostava de deixar 1 Coríntios 7,35 para reflexão. Repito de novo, digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Gostava agora de ler na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, nós lemos Hebreus, capítulo 12, nós lemos no capítulo 12 e no versículo 10. Diz assim o escritor da carta aos Hebreus: porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, que é Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Um dos grandes propósitos do nosso proveito é, de facto, sermos participantes, ou melhor, o que constitui proveito, de facto, para nós, é, de facto, sermos participantes da santidade de Deus. Eu repito, em Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 10, vou ler de novo, ele diz: este, para nosso proveito, notem o objetivo, notem que é consistir o proveito, para sermos participantes da sua santidade. De facto, o grande objetivo de Deus é sermos santos como Ele é santo. E o objetivo do apóstolo ao ficar com os crentes em Filipos e ao ministrar-lhes e ao querer o proveito deles, o grande objetivo era que eles fossem santos como Deus é santo. E este deve ser também o nosso objetivo, para que de facto haja proveito para nós, é de facto sermos participantes da santidade de Deus. Na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4, na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4, nós lemos assim, no versículo 12, primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 12: ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Versículo 14: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Versículo 15, e este é o último versículo: medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Para que de facto haja proveito, é muito importante que nós meditemos nestas coisas. O nosso aproveitamento, só pode haver proveito para nós, verdadeiro aproveitamento, e que seja manifesto a todos, quando nós meditamos nestas coisas que Paulo refere aqui. Nomeadamente, ser o exemplo dos fiéis, na palavra, e cá está a palavra em primeiro lugar, e temos que ser um exemplo dos fiéis na palavra, não é na música. A música não aparece aqui. Nós temos que ser um exemplo dos fiéis na palavra, nós temos que conhecer bem a palavra, nós temos que ser homens e mulheres da palavra, nós devemos ler a palavra diariamente, nós devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, nós devemos de facto absorver a palavra de Deus de tal maneira que ela se transforma em carne e osso, ou ossos, na nossa experiência, na nossa vida, sermos de facto um exemplo vivo, uma ilustração viva da palavra, que naturalmente se terá reflexo no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. E de facto, quando nós nos ocupamos com estas coisas, com sermos o exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza,
não tenhamos dúvidas que vai haver proveito para nós e isso vai ser manifesto aos outros. Gostava de ler agora outra passagem. Na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 8, outra passagem importante para ser lida, diz assim o Senhor: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Ora bem, o que é que temos aqui? Que o exercício corporal para pouco aproveita. Eu nunca vi, não vou agora entrar em detalhes sobre o exercício corporal que muitos têm acerca de certas abstinências, etc., no exercício espiritual, da sua vida espiritual, que o apóstolo fala aqui, mas quero falar do exercício físico, que se verifica que muita gente está empenhada em fazer nos nossos dias. Nunca houve tanta proliferação de ginásios, nunca houve tanta gente a ir aos ginásios, nunca houve tanta gente a ir à piscina, e eu vejo muita gente preocupada com o físico, como não os vejo preocupados com a alma. Mas a verdade é que a Bíblia diz que o exercício corporal, em que muitos estão a trabalhar e trabalham duro no corpo, para pouco aproveita. O que de facto aproveita é o exercício que nós vamos fazer na nossa alma e no nosso espírito à luz da eternidade. E por isso diz ele que o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. A piedade é proveitosa para tudo. Quando o indivíduo anda com Deus, quando o indivíduo anda em comunhão com Deus, o efeito disso na sua vida, o efeito dele andar em comunhão com Deus, em intimidade com Deus, é de tal ordem que até no físico se reflete. Como dizia C.S. Lewis, se eu buscar o céu, eu terei a terra. Mas se eu procurar a terra, eu não terei nada. E aplicando isto a esta situação, poderíamos dizer que se nós buscarmos apenas o físico, nós não teremos nada. Mas se nós buscarmos o espiritual, nós teremos o físico. Esta é que é a grande realidade. Para tudo é proveitoso o exercício espiritual. A piedade para tudo é proveitosa. Quando andamos com Deus, isso é proveitoso para tudo. Até do ponto de vista físico, naturalmente, nós somos exercitados quando andamos com Deus. E eu gostava de chamar a atenção para este pormenor. Portanto, resumindo, a piedade é melhor do que o ginásio. E é importante que as pessoas se empenhem mais em ser piedosas. E piedade significa andar em comunhão íntima com Deus. Queria ainda, sobre este assunto também, sublinhar aqui bem que aquilo que eu já disse, mas que vou sublinhar e vou repetir, que é pena que as pessoas façam pelo corpo o que não fazem pela alma. Fazem por algo que é temporal o que não fazem por algo que é eterno. Como é que isto é loucura? Estarmos a empenhar por algo que sabemos que é temporal e não nos estarmos a empenhar por algo que sabemos que é eterno. E é disto que nós estamos a falar. No versículo 26 da carta aos Filipenses, no capítulo 1, e nós vamos ler, versículo 26, diz ele assim: para que a vossa glória abunde por mim em Jesus Cristo. Para que a vossa glória abunde. Para que a vossa glória. A palavra glória na Bíblia muitas vezes significa, e é o caso, significa gozo no superlativo. Paulo queria que o seu gozo fosse absoluto. Ele estava ali para levá-los a viver uma vida de gozo. Aliás, não há nada que leve o crente a gozar tanto como andar em comunhão com Deus. Não há nada. Tudo o resto é fantasia, tudo o resto é bluff, tudo o resto é ficção, tudo o resto não é realidade. A realidade é de facto andar em comunhão com Deus. E quando nós andamos em comunhão com Deus, é que nós experimentamos um gozo no superlativo. E Paulo queria que o gozo deles abundasse. E eu queria sublinhar aqui este aspecto no versículo 26. Para que a vossa glória, ou para que o vosso gozo abunde. Para que o vosso gozo abunde. Prezados irmãos, não há nada que nos leve a ter maior gozo do que de facto andarmos em comunhão com Deus, exercitarmos a piedade,
para que de facto haja este proveito de que estamos a falar. E a grande pergunta é: será que eu sou motivo de gozo para os outros? Ou será que eu sou motivo de tristeza? É que o versículo 26 diz aqui: para que a vossa glória abunde por mim. É maravilhoso quando nós, porque andamos em comunhão com Deus, como Paulo andava em comunhão com Deus, somos motivo da alegria dos outros. Paulo queria ir até eles e, ao permanecer com eles, para proveito deles e gozo da fé, para que eles tivessem gozo por ele. Isto é fantástico. Sabem, às vezes ouvimos pessoas dizerem: epá, este indivíduo outra vez, epá, vamos ter que gramar com ele. Epá, há pessoas cuja vida é de tal maneira vivida que não traz gozo nenhum aos outros, que é um fardo para os outros, que é um peso para os outros, que não são bem-vindos em relação aos outros. Para mim é significativo nós vermos que o gozo destes crentes era conseguido em grande parte pelo gozo do apóstolo Paulo. Ele queria que eles tivessem gozo abundante por ele. E de facto nós sabemos que há crentes que quando chegam é uma alegria. E quando chegam, eles enchem a atmosfera de alegria. Eles contagiam, eles são contagiantes. São os verdadeiros entusiastas. São os que andam cheios de Deus. São os que vivem vidas piedosas. E quando eles chegam, eles contagiam os outros. E contagiam em tudo. Contagiam também na alegria. E nós, de facto, devemos ser crentes alegres. Aliás, não é por acaso que nós lemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Isto era uma força tremenda também na vida do apóstolo Paulo. E, portanto, a pergunta é se nós somos motivo de alegria para os outros. Somos causadores de alegria nos outros. Mas há aqui uma coisa muito importante que convém sublinhar. Diz ele: para que a vossa glória abunde por mim. Mas ninguém pense que Paulo é que era o segredo da questão. Diz ele: em Cristo Jesus. Só quando há esta intimidade entre nós e Cristo, esta comunhão profunda, e quando nós andamos com o Senhor, é a alegria do Senhor em nós, que irradia à nossa volta e que se torna influência em relação aos outros. E portanto eu queria sublinhar isto, porque o segredo está em Cristo e não em Paulo, nem em nós. A sua ida até eles seria motivo de facto de grande alegria. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, nós lemos assim no versículo 3, e eu vou ler. Diz assim: e eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Cá está a alegria contagiante. Eles davam grande alegria a todos os irmãos. E davam grande alegria a todos os irmãos porquê? Pelas coisas que aconteciam, resultantes deles andarem em comunhão com Deus. E neste caso concreto, por causa das almas que se convertiam por seu intermédio. Nós não podemos imaginar a alegria que uma igreja tem quando uma alma se converte. Aliás, a Bíblia diz muito acerca da alegria que há quando uma alma se converte. A Bíblia diz que há alegria diante dos anjos de Deus. A Bíblia diz que há alegria na igreja. A Bíblia diz que há alegria. Nós vemos a alegria. O pai se alegrou quando o filho pródigo voltou. A mulher que perdeu a dracma, quando ela foi encontrada, ela alegrou-se. O pastor que tinha a ovelha perdida, quando atrás gostoso sobre os seus ombros, nós vemos a alegria. Nós vemos em todas as partes da Bíblia, em muitos aspectos, nós vemos a alegria em várias dimensões, para não falar da alegria do próprio. De facto, a alegria de uma alma salva é impressionante. E quando nós andamos em comunhão com Deus, somos setas apontadas aos perdidos, no sentido de os ajudar, de os levar à conversão, à salvação. E quando eles se convertem, e quando nós, por essa ação, isso acontece e nós estamos no meio dos crentes, os crentes alegram-se imenso, naturalmente, como aconteceu aqui com o apóstolo Paulo. Repito aquilo que eu li, versículo 3,
E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. Neste caso, o que eu quero aqui mesmo destacar é como é possível nós podermos afetar com alegria os outros. E neste caso, Paulo estava a dar uma grande alegria, e aqueles que estavam com ele, aos irmãos. Em Romanos, no capítulo 15, e nos versículos 30 e 32, Romanos, capítulo 15, versículos 30 e 32, lemos assim: E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Versículo 32. A fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. E cá temos mais uma vez o apóstolo a querer chegar com alegria e poder afetar os outros, recriando-os, como nós lemos aqui nesta passagem. E nós vemos que a oração aqui tem um papel importante, e por isso é que eu li o versículo 30. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. E nós precisamos orar uns pelos outros. E nós precisamos orar uns pelos outros para que, de facto, este proveito que Deus quer seja uma realidade na nossa experiência e se traduza em ações práticas como esta de alegria abundante que possa contagiar os outros. Gostava portanto, de destacar e de enfatizar esta verdade. E agora, gostaria de referir o seguinte. E esta parte também me parece importante. Portanto, nós vemos aqui na nossa passagem, portanto em Filipenses, no capítulo 1, para que a vossa glória, para que o vosso gozo, repito, para que até possam perceber a questão da palavra glória em relação ao gozo que eu não referi na altura, mas para que possam ter como referência, na Epístola aos Gálatas, o apóstolo dizia, no fim da carta aos Gálatas, no capítulo 6 e versículo 14, ele dizia: mas longe esteja de mim gloriar-me. Aqui quando ele fala em gloriar-me, significa alegrar-me. Longe de mim alegrar-me noutra coisa, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, ele tinha uma grande alegria, um grande gozo na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, quando pensamos na cruz e na obra da cruz, nós enchemos-nos de gozo e de alegria e dizemos: ó Senhor, obrigado pela cruz, obrigado porque tu foste à cruz. E Paulo enchia-se de grande alegria. Portanto, repito mais uma vez que a palavra glória, muitas vezes na Bíblia, significa gozo, e gozo no superlativo. Para que a vossa glória abunde por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Ou seja, podemos dizer, lá vem Paulo outra vez. Mas este lá vem Paulo outra vez não é naquele sentido. Lá vem Paulo outra vez, que aborrecimento, que chatice Paulo vir aí outra vez. Não. Lá vem Paulo outra vez, que bom Paulo vir outra vez. Fantástico. É disto que nós estamos a falar. Gostaria de agora referir o seguinte. É curioso quando nós analisamos as Escrituras, particularmente o livro dos Atos dos Apóstolos e as epístolas do apóstolo Paulo, verificarmos que, por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos, há uma referência, há uma grande ênfase em relação ao crescimento. Tanto Paulo, nas suas epístolas, como no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos as Escrituras falarem de crescimento. Mas é curioso que o crescimento referido no livro dos Atos dos Apóstolos é um crescimento diferente do crescimento que Paulo refere nas suas epístolas. Vamos ver. Quando, por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós lemos em Atos capítulo 6 e versículo 1, para podermos ver aquilo que me estou a referir, diz assim a palavra de Deus. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, etc. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Que tipo de crescimento nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos? Crescimento do número.
Crescimento do número dos discípulos. No capítulo 5, atrás, e no versículo 14, nós lemos assim: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. A multidão de homens e de mulheres crescia. Nós vemos aqui o número, uma vez mais. Nós temos aqui um crescimento, uma vez mais, numérico. No capítulo 6, também, e no versículo 7, lemos assim: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Mais uma vez, nós temos aqui crescimento relativamente ao número de discípulos. Portanto, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos o crescimento em relação aos números de crentes. No capítulo 7 e no versículo 17, também, por exemplo, como referência, aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. No livro dos Atos dos Apóstolos, a ideia do crescimento está tão patente, que ela também é unânime quando é referida, esta ideia do crescimento, falar do crescimento numérico. Aqui nós temos o livro dos Atos dos Apóstolos referir-se a um crescimento no tempo de Moisés, o povo no Egito, e lemos acerca do crescimento do número de israelitas no Egito. No capítulo 16, se não estou em erro, no capítulo 16 e no versículo 5, nós lemos assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Nós vemos aqui as igrejas crescerem em número. Portanto, é esta a ênfase que nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos. Temos um crescimento numérico. E aqui, deixai-me... isto vale o que vale e cada qual tira as conclusões que quiser tirar. Eu tirei as minhas. O livro dos Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Fundamentalmente é um livro histórico. Não é no livro dos Atos dos Apóstolos que nós temos doutrina para a igreja. A doutrina para a igreja nós encontramos-la nas epístolas de Paulo. E o livro dos Atos dos Apóstolos é um livro, fundamentalmente, um livro histórico. E quando nós assentamos a nossa linha de ação, inspirados e baseados no livro dos Atos dos Apóstolos, vamos ter problemas. E nós vemos a igreja odierna ser uma igreja desequilibrada em muitos aspectos, que eu agora não vou aqui referir. Eu não vou falar da questão das línguas que lá temos, não vou falar das curas que lá temos, não vou falar de vários tipos de milagres que nós lá temos no livro dos Atos dos Apóstolos e que não temos nas epístolas de Paulo. Não vou falar acerca disso, mas eu quero dizer o seguinte: quem assenta a sua linha de ação, ou baseia a sua linha de ação no livro dos Atos dos Apóstolos, vai ter um problema de grande desequilíbrio. Vai ter grandes desequilíbrios. E um dos desequilíbrios que vai ter é preocupar-se com o número dos crentes, preocupar-se com o crescimento numérico das igrejas e não se preocupar com o tipo de crescimento que se deveria preocupar, que é o crescimento que Paulo refere em todas as suas epístolas. E que crescimento é esse? O crescimento com que Paulo se preocupa não é o numérico. E eu hoje vejo muitas igrejas preocupadas com números. O que interessa é números. E por vezes nem interessa a forma como eles são obtidos. O que interessa é números. Muitos. E depois nós falamos com alguns deles e verificamos que eles não sabem sequer como é que podem ser salvos. Muito menos estão salvos. E portanto, não sabem como ser salvos. Mera religiosidade que nós vemos existir em muitos sítios, e não é isto que nós queremos, nem é isto que o Senhor quer. Nas epístolas de Paulo, que são as epístolas de Paulo que regem, ou que devem reger a conduta dos crentes nas igrejas, Paulo fala muito em crescimento. E o que é que Paulo diz quando fala em crescimento? Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, vamos ver o que é que ele diz. Primeira carta aos Coríntios, por exemplo, capítulo 3, e o versículo... primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Diz ele assim: pois quem é Paulo e quem é Apolos, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Depois diz ele, no versículo 6, eu plantei, Apolos regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa,
nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. E o que é que nós vemos aqui? O crescimento dos crentes. Isto não é crescimento numérico. É o crescimento dos crentes. É nós na nossa vida espiritual crescermos. É nós na nossa relação com Deus crescermos. É nós na nossa relação com os crentes crescermos. É nós na nossa relação com os descrentes crescermos. É o crescimento da fé. É o crescimento pessoal. É o crescimento individual. Nós lemos na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, o apóstolo dizer assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 15, diz ele assim: não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente agradecidos entre vós, conforme a vossa regra. Paulo fala aqui no crescimento da fé dos crentes. Nós precisamos de ver a nossa fé crescer. Paulo não está preocupado em crescimento numérico. Paulo está preocupado no crescimento individual. Paulo está preocupado no crescimento na fé de cada um. E mais uma vez eu digo, de onde é que vem a fé? Da nossa relação com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem uma importância capital nas epístolas de Paulo. E nós devemos, de facto, atermos-nos à Palavra de Deus, crescermos no conhecimento da Palavra de Deus e vermos a nossa fé crescer. É nisto que o apóstolo Paulo e particularmente o Espírito de Deus estão preocupados nas epístolas dele. Também nós lemos na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 1, na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 3, ele dizer assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. E cá temos mais um aspecto do crescimento, e mais uma vez nós vemos o crescimento da fé, que está associado à palavra de Deus. O crescimento individual dos crentes era a grande preocupação do apóstolo Paulo nas suas epístolas. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, por exemplo, ele diz assim no versículo 2. Efésios, capítulo 2, não é 2, perdão, é o versículo 21. Diz ele assim: no qual, em Cristo, todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Aqui nós temos o edifício a crescer. Nós temos aqui os crentes a crescerem na santidade. Cresce para templo santo. Nós crescermos em santidade. Hoje em dia vê-se crescimento numérico em muitos lados. Hoje em dia nós lemos de igrejas super numerosas. Nós ouvimos de mega igrejas, seja na Coreia do Sul, seja no Brasil, seja na América, mas nós não vemos isso, não vemos, infelizmente, é crentes a crescerem em santidade. E o que nós precisamos cada vez mais é de crentes que cresçam em santidade. É disto, é com isto que o apóstolo Paulo está preocupado nas suas epístolas. Na carta aos Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 19, nós lemos assim, Colossenses 2,19. Colossenses 2, eu estava a ver mal, Colossenses 2,19, diz assim o apóstolo, versículo, melhor ler do 18, ninguém vos domina seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, todo o corpo, vai crescendo em aumento de Deus. Nós precisamos de que o corpo cresça, como nós vimos ali na questão do corpo comparado também a um edifício, a igreja comparada a um edifício, comparado a um corpo, que cresça no aumento que Deus dá a cada um, aumentando a nossa estatura. Deus quer aumentar a nossa estatura. Deus não quer que fiquemos meninos para sempre, não quer que fiquemos bebés para sempre. E é disto que o apóstolo fala nas suas epístolas, do crescimento do corpo, do crescimento dos crentes. Crescerem e não ficarem raquíticos, crescerem e não ficarem meninos, serem adultos na fé. Lemos também em Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 10, o apóstolo dizer:
Ele orava, nós vemos no versículo 9, ele orar pelos crentes, e diz ele, que para que é que ele orava? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, é deste crescimento que nós precisamos. Nós precisamos de crescer no conhecimento de Deus. E nós só podemos conhecer Deus nas Escrituras. Nós só podemos conhecer verdadeiramente Deus na palavra de Deus. Deus revela-se na sua palavra. E devemos nos ocupar neste crescimento, no crescimento do conhecimento de Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando orou em João no capítulo 17, disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam. A vida eterna é conhecer a Deus. Nós já temos a vida eterna. Nós não vamos ter a vida eterna. Por fé no Senhor Jesus Cristo, já somos detentores no presente da vida eterna. E nós precisamos de ter a compreensão de que a vida eterna que já temos, não é que vamos ter, que já temos, consiste no conhecimento de Deus, que é o que nós vamos fazer pela eternidade fora. Vamos crescer cada vez mais no conhecimento de Deus. E é bom que comecemos já agora a crescer no conhecimento de Deus, e só o podemos fazer através do conhecimento da palavra de Deus. Eu já várias vezes fiz referência ao facto que nas Escrituras existem crentes com vários nomes curiosos. Por exemplo, eu já fiz referência ao facto de que nós temos na Bíblia um irmão chamado irmão segundo, nós temos outro crente que é chamado irmão terceiro, que é chamado Tércio, que quer dizer terceiro. Temos um outro crente que é chamado irmão quarto, e lemos destes irmãos que eu acabei de referir, o segundo, o terceiro, o quarto, mas nunca lemos acerca do irmão primeiro. E nunca lemos acerca do irmão primeiro, porque só o Senhor Jesus Cristo deve ocupar o primeiro lugar. Na igreja não há lugar para o primeiro lugar a não ser para o Senhor Jesus Cristo. Temos o irmão segundo, temos o terceiro, temos o quarto, temos o milésimo e o milionésimo, mas não temos o primeiro a não ser o Senhor Jesus Cristo. Ele ocupa o primeiro lugar. Mas existe um outro crente que também tem um nome curioso, é sobre esse que eu queria referir, e que deixai-me dizer que esse deveria ser o nome que todos nós deveríamos ter. Nós deveríamos ter por sobrenome este nome deste crente. E esse crente é referido pelo apóstolo Paulo na 2 Timóteo, no capítulo 4. E eu vou passar a citar aquilo que ele diz. Curiosamente, ele cita isto na 2ª carta a Timóteo. E deixai-me dizer uma coisa muito importante. O crescimento para Paulo era muito importante. E o crescimento para Paulo era importante não apenas para os outros. Ele não estava apenas preocupado com o crescimento individual dos outros. Era uma coisa que o preocupava a ele. Aliás, ele só podia ajudar os outros a crescerem se ele próprio não negligenciasse o seu próprio crescimento. E é curioso nós vermos que Paulo, na 2ª carta a Timóteo, a última carta que ele escreve, ele está prestes a partir. E ele estava preocupado com o seu crescimento. Porque ele acabou a carreira. Como ele diz, acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Como ele diz no capítulo 4 desta carta, na 2ª carta a Timóteo. Eu vou citar, diz ele, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E eu tenho dito muitas vezes, acabar a carreira não significa acabar a vida. Paulo tinha acabado a carreira, mas ainda estava vivo. E há muitos crentes que acabam a vida sem terem acabado a carreira. Paulo acabou a carreira e ainda estava vivo. E Paulo, tendo acabado a carreira e ainda estando vivo, tendo acabado a carreira, vê que a importância do crescimento é de tal ordem que ele a seguir diz assim a Timóteo: quando vieres, Timóteo, traz a capa que deixei em Troas, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. E ele ainda queria aprender, ele ainda queria conhecer. Ele queria conhecer cada vez mais a Deus. E era pelos livros, especialmente pelos pergaminhos, que ele podia, de facto, conhecer e crescer no conhecimento de Deus. E é nesta conjuntura, e é exatamente nesta conjuntura que ele diz assim, o seguinte. Ora, onde é que está isto? O momento só que eu digo já. Ora, onde é que está isto? Está lá. Mas eu não sei onde é que pus. Onde é que está? Eu agora estou aqui. Já está aqui.
no capítulo 4 e no versículo 10. É nesta conjuntura que ele diz: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalónica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Crescente. Como me apetecia falar acerca deste crente chamado Crescente. Crescente significa aquele que cresce. Crescente devia ser o nome de todos nós. Ou melhor, nós devíamos viver a vida de tal maneira a crescer continuamente. Como Paulo crescia, mesmo depois de ter acabado a carreira, tendo esta compreensão, que nos podiam chamar apropriadamente o crente crescente. Que Deus nos ajude.